Terça-feira, dia 25 de julho, mais um dia para falarmos de mercado de transferências aqui neste podcast Mercado Flash. O meu nome é Hugo Filipe Martins, como sabem, estou aqui a substituir o Igor Gonçalves nas suas férias e eu estive aqui a ouvir algumas opiniões de outras pessoas e prometo, já aqui neste episódio, reduzir aqui o número de informação para não tornar aqui os episódios maçudos, porque não é isso que quero tornar os episódios bem fluidos. E antes de irmos então aos nomes, como eu prometi, aqui está a camisola do Betis, porque Canales saiu e eu, em homenagem ao Sérgio Canales, prometi trazer a camisola do Betis para este episódio e aqui estou eu. Antes de irmos então aos nomes deste Mercado Flash, quero também agradecer a todos os que têm seguido o nosso podcast, que já vai longo, e por isso agradeço também essa fieldade da vossa parte. Vamos começar então com Lucas Veríssimo. Como já falei aqui no episódio de ontem, Lucas Veríssimo tem tudo acertado para rumar ao Corinthians, para regressar ao futebol brasileiro. O 0-0 já confirmou que o negócio está tão bem encaminhado que, neste momento, enquanto estamos aqui a gravar este episódio, Lucas Veríssimo está a viajar para o Brasil para assinar então pelo Corinthians. Vai ser emprestado por uma temporada pelos encarnados, que vão receber 1 milhão de euros pela cedência do defesa central brasileiro de 28 anos, e o Corinthians vai ainda pagar a totalidade do salário de Lucas Veríssimo, que vai então deixar o Benfica depois de 2 épocas e meia em Portugal. O acordo está finalizado, faltam apenas exames médicos, assinar contrato e depois é só aquela oficialização que vocês já estão habituados nas redes sociais. Lucas Veríssimo, que regressa então ao Brasil depois de ter passado pelo Santos, onde foi formado, fez quase 200 jogos pelo Santos e agora vai jogar no Corinthians, treinado por Vanderlei Luxemburgo, que está ali numa luta pela manutenção de forma algo estranha. Para esta saída por empréstimo, também terá sido importante a notícia de que vou falar agora, que é a renovação de Tomás Araújo com o Benfica. Defesa central assinou até 2028 com os encarnados, renovou o contrato com os encarnados, ele que é formado no Benfica. Defesa de 21 anos, esteve na temporada passada emprestado ao Gil Vicente, fez 26 jogos. Roger Schmidt, no final da temporada anterior, tinha dito que ele, Tomás Araújo, tal como o Tiago Gouveia, iriam ter a oportunidade de fazer parte da equipa principal. Tomás Araújo tem participado nas partidas da pré-temporada e conseguiu convencer então o treinador alemão e por isso renovou o contrato com o Benfica, que fica agora com António Silva, Otamendi, Morato e João Vítor para o centro da defesa. Otamendi e António Silva devem manter a dupla da época passada e depois há então Morato e Tomás Araújo para rodar. Como se sabe então, Lucas Veríssimo vai rumar ao Brasil e está à partida tudo fechado no que toca ao eixo central do defensivo do Benfica. Quem também quer continuar dos encarnados, assim como Tomás Araújo, é David Neres. Segundo o jornal A Bola, o extremo brasileiro era o grande alvo do Zenit da Rússia para substituir Malcolm. Como eu falei aqui no episódio de segunda-feira, Malcolm vai rumar ao Al Hilal de Jorge Jesus e então o Zenit queria substituir esse extremo brasileiro por outro extremo brasileiro, também internacional brasileiro, David Neres. A imprensa russa dava conta de uma oferta de 30 milhões de euros e um aumento salarial aqui para David Neres considerável, mas o extremo brasileiro, segundo então o jornal A Bola, deseja continuar na Luz, onde chegou apenas na temporada passada, conquistou o título de campeão nacional, fez uma excelente temporada, 48 jogos, 12 golos e 15 assistências. Teve ali um período em que passou pelo banco, parecia até ser sempre o primeiro jogador também a ser substituído quando era titular, mas depois acabou por fazer uma temporada, para o primeiro ano, uma temporada muito bem conseguida a nível global. Este ano agora há aqui mais concorrência com Di Maria, mas mesmo assim então David Neres de pedra e cal nos encarnados. Do Benfica passamos para o Futebol Clube do Porto. Os Dragões preparam-se para anunciar o segundo reforço do verão. Depois de Fran Navarro, a equipa azul e branca vai contratar outro jogador espanhol. Falo, claro, de Nico González. Já tem acordo com os Dragões, o médio defensivo do Barcelona. O 0-0 sabe que o jogador está neste momento num hotel na Foz do Douro, a trabalhar com um personal trainer num ginásio ali bem luxuoso na Foz do Douro, a preparar-se para ser apresentado como novo jogador do Futebol Clube do Porto. Tal como já dissemos aqui, os Dragões pretendem aqui um contrato de longa duração com o médio de 22 anos, que não tinha espaço em Barcelona, depois na temporada passada ter sido cedido ao Valência. Essa oferta implica um pagamento próximo de 10 milhões de euros ao Barcelona. O emblema catalão vai ainda ficar com uma opção de recompra, o valor ainda está por definir, mas então Nico González vai ser o próximo jogador a ser apresentado como reforço do Futebol Clube do Porto, depois de Fran Navarro, mais um espanhol, a rumar ao Dragão. E continuamos aqui ligados a Futebol Clube do Porto, espanhóis e tudo mais, para falar de outro jogador, Ivan Jaime, que é a novela desta terça-feira. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz dos caracóis.
Como o Humberto chegou aqui a falar, Ivan Reimer não jogou pelo Famalicão na partida da Taça da Liga. O treinador João Pedro Sousa disse que o jogador estava indisponível mentalmente para participar nessa partida. Confirmou que, à partida, Ivan Reimer vai mesmo deixar o Famalicão. É muito pouco provável que continue na equipa de Vila Nova de Famalicão, mas não é pouco provável que continue em Portugal. Sabe-se do interesse do Futebol Clube do Porto. O agente de Ivan Reimer já admitiu que o jogador gostaria de jogar nos Dragões, mas agora há uma oferta da MLS para Ivan Reimer. Vem do Charlotte FC, do campeonato então norte-americano, uma oferta de 7 milhões de euros ao Famalicão para a contratação do médio ofensivo espanhol, que fez uma grande temporada na época passada. Para já ainda não há nenhum acordo. Ivan Reimer, que tem ainda mais 2 épocas de contrato com o Famalicão, mas, como eu disse, a continuidade em Fama é cada vez menos provável e o Famalicão prepara-se para mais um belo encaixe pela venda de mais um grande jogador. Ivan Reimer, então, como pretendidos nos Estados Unidos da América. Passamos agora de Famalicão para Braga, o Sporting Braga está a tentar aqui mais uma contratação sonante. O Braga, que, recorde-se, vai participar na Liga dos Campeões, até já tem adversário, é uma equipa da Sérvia, cujo nome agora me faltou aqui, até porque o nome é bem estranho, mas então estava eu a dizer, Braga já oficializou Rodrigo Zalazar e José Fonte e está a tentar mais um nome sonante. Falo de Rony Lopes, segundo apurou o 00, o Sporting Braga está a estudar a possibilidade de contratar o internacional português Escardino, que ainda pertence ao Sevilha, esteve na temporada passada emprestado ao Troyes da Ligue 1, onde se apresentou em bom nível e por isso o treinador do Sevilha, José Luís Mendilibar, disse que queria ver Rony Lopes na pré-temporada para tentar perceber se deveria ou não fazer parte do plantel. Recorde-se que o Rony Lopes custou 25 milhões de euros ao Sevilha, contratado na altura ao Mónaco, depois de umas boas temporadas de empréstimo ao Lille, mas então parece que o Rony Lopes não convenceu o treinador espanhol e o Sevilha quer a saída do jogador, até porque lá está, houve aquele grande investimento e o Sevilha não atravessa uma boa fase a nível financeiro. O Sporting Braga está atento a tudo isto e olha para Rony Lopes como um possível substituto para Yuri Medeiros, que, recorde-se, saiu já há alguns mesitos, e então tenta a contratação deste jogador, que tem mais um ano de contrato com o Sevilha. Falta perceber se há a possibilidade de Rony Lopes rescindir contrato para depois assinar com o Sporting Braga, ou se há alguma verba a ser paga ao clube da Andaluzia para que Rony Lopes rume a Braga. Mas sabe-se então que o internacional português Escardino, passou ali pela formação do Manchester City, também passou pela formação do Benfica, ele que é da Figueira da Foz, se vai ou não rumar ao Sporting Braga, mas é então interesse dos bracarenses. E por falar aqui em reforços sonantes, reforços de peso, falo agora de Mangalá, que pode estar de volta a Portugal. Isto é uma notícia exclusiva do 00, defesa de 32 anos, tem estado em contactos com o Estoril Praia e esses contactos têm vindo a evoluir para que o defesa volte ao ativo, ele que está sem jogar desde maio de 2022. Defesa central que, se não se lembram, passou pelo Futebol Clube do Porto, também tem passagem pelo Manchester City e pelo Valência, ele que é internacional francês, portanto não é aqui um nome qualquer, mas a questão física, claro, é neste momento a principal dúvida, mais até do que a questão financeira. O Estoril sabe-se que anda à procura de um defesa central até com algum nome. Pedro Mendes, defesa que chegou a passar pelo Real Madrid B, mas ainda teve uma participação na equipa principal, esteve perto de assinar, mas depois acabou por decair esse negócio. Mas então o Estoril quer um nome sonante. Mangalá está neste momento em cima da mesa, o negócio ainda está numa fase bem embrionária, mas é uma possibilidade. Já oficial é a venda de outro defesa. Alexandre Penetra foi vendido pelo Famalicão ao AZ Alkmaar. O defesa internacional sub-21 português vai ter a primeira experiência no estrangeiro e será colega de equipa de Tiago Dantas na formação do campeonato neerlandês. Mais uma boa venda para a equipa de Vila Nova Famalicão. Ainda agora estávamos aqui a falar disso no Ivan Reimer. Então 5 milhões de euros recebeu o Fama pela venda de Alexandre Penetra à equipa da Eredivisie e o Penetra assinou por 5 temporadas com a equipa do AZ Alkmaar. Ele que cumpriu a formação no Benfica, mas foi no Famalicão que se afirmou, especialmente na época passada. Passou por defesa central, mas depois afirmou-se também como defesa de direito e participou no Euro Sub-21 com Portugal. Quem também não vai jogar em Portugal é André Vidigal. O extremo deixou o Marítimo e assinou pelo Stoke City, ele que também era pretendido precisamente pelo Famalicão, mas acabou então por rumar ao futebol inglês, ao Championship. Assinou por 3 temporadas com o Stoke e o Marítimo recebeu 500 mil euros pela venda deste extremo, que na época passada foi o grande destaque do Marítimo, onde fez 38 jogos e apontou 8 golos. Curiosamente, outro jogador que desceu de divisão em Portugal e vai jogar no segundo escalão inglês é Juan Delgado, o internacional chileno, que tanto pode jogar a extremo como a lateral. Nos últimos anos até tem sido mais lateral do que extremo. Deixou o Passos Ferreira e assinou pelo Sheffield
Wednesday, que está de volta ao Championship esta temporada, e então Juan Delgado, que tinha mais um ano de contrato com o Paços de Ferreira, acabou por sair. Não sabemos se houve aqui valores, provavelmente sim, porque ele tinha mais uma temporada então de ligação à equipa de Paços de Ferreira, mas então Juan Delgado a rumar ao campeonato da segunda divisão inglesa. Por outro lado, Abdoulaye Ba está de volta a Portugal. O defesa central de 32 anos assinou pelo Tondela, depois de ter terminado contrato com o Sabah do Azerbaijão. Assinou por uma temporada com a equipa beirã, que está aqui a apresentar bons reforços depois de uma temporada onde não foi possível contratar jogadores por questões aqui de castigos da FIFA. Regresso de Abdoulaye a Portugal, ele que também passou pela formação do Futebol Clube Porto, Académica, Vitória, Sport Clube Moreirense e ainda Aroca, o último clube em Portugal onde ele jogou antes de rumar ao Azerbaijão. E agora é então jogador do Tondela. Antes de irmos aqui ao mercado internacional, e porque surgiu aqui esta notícia enquanto eu estava a preparar-me para gravar, Rodrigo Abascal renovou até 2025 com o Boa Vista. O defesa central uruguaio tinha mais um ano de contrato com os achadrezados, ou seja, terminava apenas em 2024, mas prolongou a ligação com a equipa do Boa Vista por mais 2 temporadas. Então, defesa central de 29 anos vai para a terceira época no Boa Vista, no estádio do Bessa. Fez 31 jogos na época passada, jogador muito importante para Petit, numa altura em que a equipa do Bessa, mais uma vez ainda no verão, passa por tempos de alguma indefinição. Mercado internacional hoje sem grandes nomes. Vamos começar com Shoya Nakajima, jogador que passou por Portimonense e Futebol Clube Porto. É o novo jogador do Urawa Red Diamonds do Japão. O jogador deixou o Antalya Sport da Turquia, rescindiu o contrato e assinou então pelo Urawa, que é o quarto classificado do campeonato japonês, e assinou, não tenho aqui o tempo de contrato, penso que terá sido de uma temporada, mas não foi oficializado. Foi aqui rumor de imprensa nipónica. Nakajima, que prometia muito, como se recordam, teve grande impacto na primeira passagem em Portugal, depois problemas físicos, também questões disciplinares no Futebol Clube Porto acabaram por fazer com que Nakajima caísse de nível. Na época passada fez 16 jogos no Antalya Sport. Volta então ao Japão, ele que jogou no Tóquio Verdy e no FC Tóquio. Em Espanha, Edinson Cavani prepara-se para rescindir contrato com o Valência, vai assinar pelo Boca Juniors. O avançado de 36 anos foi importante na época passada, fez 28 jogos, 7 golos e 2 assistências, mas tem então já acordo com o Boca Juniors e vai deixar a equipa tché. Regresso de Cavani à América do Sul, ele que nos últimos anos, na última década, foi um dos grandes avançados do futebol europeu. Recorde-se que passou por Palermo, Nápoles, Paris Saint-Germain e Manchester United. Na época passada foi também referência do Valência e há uns anos, 2 anos, penso eu, foi talvez a maior novela da história do mercado flash, com o famoso Tazonde Cavani. Pelos vistos, vai estar no Boca Juniors. Na Alemanha, Alexandre Nubel, guarda-redes que ainda pertence ao Bayern de Munique. É verdade, ele estava há 2 épocas no Mónaco, mas por empréstimo agora vai continuar emprestado, desta vez ao Stuttgart da Bundesliga. Ele que regressa então à Alemanha. O guarda-redes que foi formado no Schalke 04, chegou a ser ali apontado como o potencial sucessor de Neuer, mas não conseguiu atingir o nível esperado. Esteve no Mónaco, foi jogador sempre titular no Mónaco, mas é um guarda-redes ainda muito intermitente. Vai então voltar à Alemanha para jogar no Stuttgart, colega de equipa de Gil Dias. Em Inglaterra, Anthony Elanga deixou o Manchester United e assinou por 5 temporadas com o Nottingham Forest. Custou 17 milhões de euros ao Nottingham, a equipa treinada por Steve Cooper, extremo sueco que deixa então o United. Ele que na época passada fez 26 jogos, mas não conseguiu aqui apresentar argumentos para ser já importante numa equipa como o Manchester United. Elanga, que é a segunda contratação do Nottingham depois de Ola Aina, defesa direito que foi contratado a custo zero. Vai agora ter a oportunidade de mostrar talento numa equipa de menores dimensões. Continuamos, isto hoje há muitos nomes, com Ismaïla Sarr, extremo senegalês, deixou o Watford do Championship e assinou pelo Marselha por 20 milhões de euros. Ele que tinha sido uma das contratações mais caras do Watford há umas temporadas, custou 30 milhões de euros. Regressa ao campeonato francês, ele que brilhou no Rennes, assinou por 5 temporadas com Marselha, depois de ter feito 10 golos e 7 assistências em 39 jogos pelo Watford. Antes de terminarmos aqui, mais 2 notícias rápidas para terminarmos aqui este episódio, que eu prometi que queria ser curto, mas já está a ser bem longo. Primeira, voltamos aqui ao nosso Betis para falarmos de Marc Bartra, e agora vocês são todos fãs do Betis, espero que saibam isso. O defesa de 32 anos assinou a custo zero com o Betis, depois de rescindir contrato com o Trabzonspor, onde fez 40 jogos na época passada. Era um jogador muito acarinhado pelo Betis e pelos adeptos do Betis. A equipa espanhola que se prepara para vender Luís Felipe ao West Ham, e então já está a cautelar essa saída com a contratação de Marc Bartra, internacional espanhol que foi formado no Barcelona. Para finalizar,
uma notícia muito importante aqui para o Mercado Flash. Porquê? Porque eu encontrei o Igor. Então não é que ele disse que ia de férias e assinou pelo Brighton. É verdade, quer dizer, não é verdade. É o Igor, mas não é o Igor Gonçalves. É o Igor Júlio, defesa brasileiro de 25 anos, que vai deixar a Fiorentina, onde estava há 3 épocas e meia, e assina pelo Brighton da Premier League, equipa treinada por De Zerbi, que conhece bem Igor Júlio dos tempos de Itália. Igor que passou pela Spal e pela Fiorentina, segundo o The Athletic, vai custar 17 milhões de euros mais 3 milhões. É um jogador que tanto pode ser defesa central como defesa esquerdo. É então reforço, vai ser reforço da equipa da Premier League. O negócio ainda não está concluído, mas está muito perto de ser oficializado. Oficializo também a continuidade de Igor Gonçalves como jornalista do 00, neste momento ainda a curtir as suas férias. É com o futuro destino do Igor Gonçalves que me despeço esta terça-feira, com a promessa que amanhã estarei de volta, porque o meu nome é Hugo Filipe Martins e para mim o mercado é só uma parte relativamente gira do futebol.